Oi galera, Davi Alves que aqui fala e hoje eu vim dizer as minhas leituras do mês de setembro. Como a minha meta para esse ano de 2025 era só 48 livros, então eu resolvi ler 2 livros apenas nesses meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, para totalizar os 8, que somado aos 40 já lidos nesse ano, feche os 48 do Metas Literárias para esse ano de 2025. E nesse mês, os livros que eu li foram O Silmarillion e também E Não Sobrou Ninguém, de Agatha Christie. Esse mês, diferente do que eu falei anteriormente, eu só li um livro, que foi o que vocês viram, de Agatha Christie, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre um pouco do que eu achei desse livro, que foi E Não Sobrou Nenhum. Eu não consegui ler o livro O Silmarillion, vou até aqui pegar para vocês verem, porque eu até fiz um cálculo, eu tenho 5 dias no mês para terminar o livro, eu teria 15 horas no total para conseguir chegar até o fim do livro, só que eu pensei, eu não quero correr a leitura que nem eu fiz com O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis realmente eu queria saber do final, então eu corri com a leitura porque era necessário que eu soubesse o final. Então, por causa disso, eu vou deixar esse livro para ler no mês que vem. E também por causa disso, eu já vou começar esse livro, que é o do projeto literário, que deveria ser lido em outubro, já agora em setembro. Pelo menos 40 páginas eu vou ler nesse mês, já para que eu não tenha o mesmo problema com o Silmarillion, que tem 497 páginas, se eu não me engano, e esse aqui tem 575. Então é só para dizer isso mesmo, que eu só li e não sobrou nenhum de Agatha Christie. Eu vou falar agora a minha opinião sobre esse livro, daqui a pouco no caso. E também esses livros, esses 2 livros, para além de um outro que é Betty Luther, com seus lidos em outubro. Como eu já li mais de 40 livros, considerando e não sobrou nenhum de Agatha Christie nesse ano, eu resolvi só ler 2 livros em cada mês, setembro, outubro, novembro e dezembro, para finalizar. O que não aconteceu nesse mês, mas acontecerá no próximo, e vai fazer com que fiquem 2, 2, 2 e 2, como eu tinha planejado, para que sejam lidos 48 livros nesse ano de 2025, que era a minha meta literária, desde o início do ano, quando eu fiz, se eu não me engano, o vídeo Metas Literárias, colocando 12 livros que seriam lidos em cada mês do ano, e dizendo que as minhas metas desses seriam 48 livros no total. Então, os próximos livros são esses, o que eu acabei de falar, Betty Luther, O Silmarillion, e também Jane Eyre, que eu vou começar nesse mês. Espero ler aí pelo menos umas 40 páginas para que eu consiga agilizar o máximo possível, visto que mês que vem, pelo menos os primeiros 15 dias, são de prova, motivo pelo qual eu também não consegui ler o Silmarillion nesse mês. Eu pensei que ia dar no dia 15, aí veio uma outra atividade, aí veio uma outra prova, eu acabei que adiando, até chegar a 5 dias do fim do mês, e eu parei aqui na página, deixa eu ver, 48. Então, não deu muito certo essa ideia de adiar, por isso que eu decidi começar com Jane Eyre, e também ler um pouco de Silmarillion quando der, aí ao longo dos dias de outubro, até que eu consiga terminar esses 2 livros e o próximo que também vai ser desse mês. A propósito, o livro Silmarillion era do projeto literário do mês de setembro, mas eu não consegui ler. Espero conseguir novamente voltar ao normal com o livro do mês de outubro, que é Betty Luther, e conseguir terminar os outros, se eu não me engano, é Contos Inacabados em novembro e Lilith em dezembro. Se por alguma razão eu esqueci de pedir desculpa por causa do barulho de fundo, eu peço agora nesse momento. Eu só resolvi gravar essa parte falando sobre o livro de Agatha Christie, porque eu não queria esquecer alguns dos pontos cruciais. Como já aconteceram em outras vezes, eu acabei que por esquecer de colocar essa informação no vídeo. Então, pelos barulhos de fundo que vão eventualmente aparecer, seja um cachorro latindo, seja uma moto passando, eu peço desculpa. Agora fiquem com a minha opinião sobre o livro e não sobrou nenhum de Agatha Christie. Agora eu vou falar do livro e não sobrou nenhum. Eu tinha me esquecido do título do livro. O primeiro livro que eu leio da autora Agatha Christie. Eu particularmente gostei muito desse livro, menos pela parte do começo, como vocês já devem saber de outras leituras do mês que eu fiz. Eu não tenho uma memória muito boa para lembrar o nome de personagens, e como esse livro, que tinham 10, não foi diferente. Tinha até mais de 10, outros aparecem também ali depois. Então, eu não acho que seja assim tão necessário saber detalhes da vida dos personagens. Tem uma carta, inclusive, que uma das pessoas aqui planejou tudo isso escreve no final, e também aborda, de certa forma, ali algumas das coisas que foram colocadas no início do livro. Então, essas coisas não são assim tão necessárias. Eu, particularmente, achei que não são necessárias, mas são necessárias porque estão no livro, então são necessárias. Mas eu acho que para o desenrolar dos acontecimentos da história, elas contribuem muito para o desenvolvimento de alguns personagens, mas como eu não lembro o nome de personagens, assim, não fez diferença para mim. Pronto, era isso que eu queria falar. Não fez uma diferença assim tão grande, eu entendi a história tranquilamente bem, então foi sensacional. O livro é ótimo,
Depois que passa essa parte, a história começa a ficar envolvente quando eles chegam ali de fato na ilha, que são 10 pessoas, e tem um poema que é muito peculiar, que descreve, de certa forma, a forma com a qual eles vão, de certa forma, a forma com a qual eles vão tendo um fim trágico. Então esse poema, de certa forma, eu vou parar de falar de certa forma. Então esse poema descreve a forma com a qual cada um vai ter um fim trágico. Um engasgado, outro dormindo, outro em uma cadeia de praia. E por aí vai, eu não vou falar mais nada para não dar spoiler. E essa carta da pessoa que planejou tudo isso também é um spoiler. É spoiler. É spoiler, então é melhor ficar aqui e não abster disso. Essa que inclusive vem depois de um piloto de avião com seu comissário estarem falando sobre como esses crimes aconteceram, né, já que muitas coisas ali eram meio que improváveis. Você vai ter que ler para descobrir. É sensacional. Uma coisa muito interessante também para falar desse livro é que o mistério, ele perpassa o livro inteiro. Do nada, essa pessoa, aí, não, essa pessoa é aquela outra, não, é aquela outra, é aquela outra. Então assim, você vai até chegar no fim da explicação do livro, que é encontrada nessa carta, e eu já explico a relação que essa carta tem com uma passagem de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro de Machado de Assis. Então, eu achei assim genial, porque você mira em um alvo, você vê que não era aquela pessoa, você aposta em outra pessoa e também não era aquela, e você descobre só no final, quando a pessoa se confessa ali como ela planejou tudo, quem de fato estava por trás de todo o plano. Então a primeira parte do livro ela é muito para apresentar os personagens, a segunda parte ele é dividido em várias partes, em capítulos super curtos, o que eu particularmente gostei bastante, porque facilitou muito a leitura. Então, tirando essa parte inicial de apresentar os personagens e tal, o livro ele se desenvolve bem mais rapidamente depois disso. Eu achei o começo meio arrastado, mas depois que você começa a ver eles na ilha e começam a acontecer as mortes, você não vai conseguir mais parar de ler esse livro. E olha que é um livro de 400 páginas. Eu particularmente terminei esse livro em uma semana depois que começaram essa sucessão de acontecimentos, para que eu soubesse quem estava por trás de tudo isso, já que eu estava com a teoria de que era um dos 10. Essa aqui foi confirmada ao longo do livro, porque eles mesmos deduziram isso, então não é spoiler porque está no livro. Uma coisa que eu achei muito estranha, e é uma pergunta que eu faço a você que está me assistindo. Se você recebesse um convite para ir para uma ilha que você nunca foi na sua vida, você iria? Eu não iria. Eu não iria de jeito nenhum. E se eu fosse encontrar com outras pessoas que também estavam indo e eu não as conhecesse, aí que eu não ia mesmo, visto que as 10 pessoas vão no mesmo barco até essa ilha. Quero saber de você se você iria ou não para essa ilha, porque como que a pessoa que planejou tudo isso conseguiu ter 10 histórias de 10 pessoas que de certa forma negligenciaram a vida de outras para reunir essas em uma ilha? É muita coincidência você ouvir 10 histórias de 10 pessoas, 10 não porque essa pessoa também estava inclusa, 9 não porque incluindo essa pessoa, também tem uma outra, então você vai ter que ler a história para descobrir mais detalhes sobre isso. Eu achei muita coincidência, particularmente. Uma outra coisa também está relacionada com a morte dos personagens, das personagens, né? Então, algumas acontecem de forma muito rápida, outras demoram muito para acontecer, até que aconteçam outras novamente, que demora bastante, e outras acontecem acumuladas. Então, assim, começou o livro, 2 pessoas, já assim, uma atrás da outra. Aí no fim foram 4 de uma vez. Então, meio que não teve uma organização tão boa para que fosse acontecendo progressivamente, as pessoas fossem analisando, também ao se passar ali dos acontecimentos do livro, para que eles achassem o suspeito ou a suspeita e conseguissem determinar esse a partir das investigações que eles mesmos iam fazendo. Isso não aconteceu e fiquei assim meio, por que demorou tanto tempo para que outra coisa acontecesse? Por que demorou tanto tempo assim para que... Eu acho que, quanto a isso também, algumas foram muito rápidas, tipo assim, já não me lembrava do personagem do início do livro. Aí foi tão rápida a passagem dele pelo livro que eu simplesmente só lembrei a forma com a qual ele teve um fim trágico, mas não do personagem e nem do nome. Mas se bem que eu tenho muito problema para lembrar do nome do personagem, então eu acho que a culpa não foi muito disso, mas foi mais meu mesmo. Então basicamente é isso, é um livro sensacional, interessante. Daria 4 estrelas por causa dos problemas que eu falei anteriormente. Não gosto muito de dar estrelas para livros, mas como é o meu primeiro da autora, resolvi aqui dar essas estrelas e dizer quantas estrelas tem, também para facilitar a minha lista, meu ranking que eu vou fazer dos melhores livros de 2025, vídeo inclusive que vai ser publicado em janeiro. Uma coisa interessante sobre a carta que a pessoa escreveu no fim do livro está relacionado com o livro de Machado de Assis, esse que inclusive estou disponibilizando em áudios capítulos toda terça-feira, temporariamente, depois vai se tornar um quadro fixo nas quintas aqui no canal, é que se liga muito com a ideia do emplasto de Brás Cubas. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis, eu sempre confundo.
se liga muito com a ideia do emplasto do Brás Cubas, como eu falando anteriormente, porque ele disse: eu queria muito desenvolver esse emplasto, porque seria tal qual uma medalha, teria uma face virada para o público e a outra para mim, ou seja, uma face para o público, porque esse se beneficiaria, de certa forma, da descoberta do emplasto, do mesmo jeito que a pessoa escrevendo aquela carta, as pessoas ficariam chocadas com as atrocidades cometidas na ilha, e a face virada para ele por causa da vanglória que isso causaria, né? Até porque a descoberta de um remédio que curaria e, de certa forma, aliviaria a metódica depressão da humanidade, seria de muito reconhecimento, né? Daria ao Brás Cubas grande visibilidade e também à pessoa que cometeu todo o planejamento do que acontece no livro, uma grande credibilidade por ter pensado tão astutamente em todos os detalhes, que foi o que a pessoa fez. Fala que é a pessoa, porque você vai ter que ler o livro para descobrir se for homem, se for uma mulher. Porque, gente, esse livro é sensacional. Mas se bem que acontecem ali algumas coisas que essa pessoa não fez diretamente, então os outros acabaram meio que se envolvendo indiretamente na história e acabou que... Enfim, eu não vou falar muito porque senão vou dar spoiler. Eu particularmente não gosto muito de ler livros com spoiler, acho que você também não. Então só vou dar minha opinião que é um livro sensacional. Demora um pouco para que você consiga dar uma investida inicial na história, mas ele vale super a pena quando vai avançando aos poucos, até que você chega no final e descobre a verdade. Teve uma parte, inclusive, do final que eu pensei que uma das personagens estava delirando. Eu pensei, isso é real? Isso é delírio? Aí depois a pessoa escreve a carta e eu fiquei, era isso o tempo todo. Fica aí realmente muito no ar. Você só vai conseguir realmente saber da verdade quando a autora lhe mostrar. Você só vai realmente saber da verdade lendo até o fim do livro. Então, para mim, esse livro foi sensacional. Como será o caso de muitos dos livros que eu vou analisar, ou avaliar, ou colocar em lista, ou fazer um ranking, esse Silmarillion eu acho que também se enquadra em uma das categorias, ou não, mas para referência futura, alguns dos livros que eu li nesse ano são muito filosóficos ou são de autoajuda, e por causa disso eu não vou dar uma quantidade aqui de estrelas, X, e colocar ele dentro de uma categoria específica quando eu estiver fazendo essas ao longo do livro, para que eu assim desenvolva o vídeo da melhor maneira possível. Então, só para deixar isso como referência futura. E também pedir para que você se inscreva no canal para que não perda as atualizações semanais dos capítulos, audiocapítulos, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Esse foi o vídeo, se gostou não esquece de compartilhar com alguém que também gosta de conteúdos literários, se inscreva no canal e deixe seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.